Olá, meus amados, tudo tranquilo? Eu me chamo Rafael, eu sou professor de matemática da EJA. Galera, o bate-papo de hoje é voltado para o público da nona fase, beleza? Nós vamos revisitar a ideia de fração, tá, gente? E qual será a dinâmica de hoje? A partir do livro Caminhar e Transformar, que é um material que eu costumo usar lá no Orlando, Hungria, tá, gente? Da sexta à nona fase da EJA. E a partir de um texto base, tá? Lá no tópico de fração, eu vou tentar relembrar a ideia desse conceito, o conceito de fração, tá? Vai ser a partir de um texto. Duas espécies de primatas brasileiros estão na lista dos mais ameaçados, tá? Um texto de 2012, tá? Ele foi retirado da internet em 2012, tá? Mas antes da retirada de algumas informações matemáticas desse texto, tá? Eu vou tentar relembrar a ideia de fração, tá? A partir de uma visão simples, uma visão geométrica, tá? A ideia de fração a partir desse quadrado, tá, gente? Então percebam que o meu quadrado maior, ele foi dividido em 4 partes iguais, em 4 quadrados menores, tá? Então, pensar em fração, em fracionar algo, é tomar parte desse algo, tomar parte desse todo. Então, percebam que eu quero representar essa parte que eu pintei em vermelho. Essa parte em vermelho, ela representa qual fração do meu quadrado maior? Do meu quadrado que foi dividido em 4 partes iguais. Então percebam que eu retirar, que eu tomar uma parte em 4, significa eu escrever 1 sobre 4, onde o número 1, que está acima da minha barrazinha da fração, representa essa parte retirada, essa parte pintada. E a parte de baixo, o denominador da minha fração, representa o todo, representa o número de partes que a minha figura foi dividida. Ela foi dividida em 4 partes iguais, tá? Então, essa parte pintada em forma de fração é 1/4. É uma parte pintada em 4. Show de bola? Importante, os elementos da minha fração. A parte de cima, ela é chamada de numerador e a parte de baixo de denominador. Beleza? Agora vamos ao nosso texto base que se encontra lá na plataforma. Eu fiz um arquivo em PowerPoint e já está disponível esse texto base e algumas questões que nós vamos corrigir hoje lá na plataforma, lá no campo EJA, nona fase. Beleza? Então, vem comigo na correção. Beleza, pessoal? Então, vamos à ideia do texto base, tá? O texto fala de duas espécies de primatas brasileiros, tá? Do nosso país, que estão na lista dos primatas mais ameaçados, tá? Então eu fiz um resumozinho do texto, tá? Esse texto de 2012, ele diz que 25 espécies, tá? De todo o planeta são as espécies mais ameaçadas de primatas, tá? E dentre as 25, nós temos que 5 espécies de primatas estão no continente africano, 6 na ilha de Madagascar,
9 na Ásia e completando as 25 espécies, 5 nos trópicos, tá? Agora, nesse caso, entre as 5 já estão incluídas o quê? As espécies brasileiras, as 2 espécies brasileiras do nosso país que estão ameaçadas de extinção. Triste, né, gente? Então percebam que as 2 espécies, o texto referencia o macaco caiarara, tá? E o macaco bugio marrom, tá? Então, caiarara e bugio marrom são as 2 espécies de macacos, tá? De primatas que estão ameaçados de extinção, tá? Então, qual é a minha pergunta que nós vamos vincular a ideia ao conceito de fração? Eu pergunto a vocês, qual é a fração que representa, tá, o número de macacos nossos, primatas do nosso país que estão ameaçados de extinção? Então, acompanhe comigo a ideia. O total de primatas no mundo, nós temos 25. O total, correto? Agora, parte desse total se encontra no nosso país. E essa é a pergunta. E qual seria essa parte? Seria 2 macacos. 2 macacos estão ameaçados de extinção no nosso país. Então, representar 2 macacos em 25 nada mais é do que escrever a fração 2 sobre 25. Percebam que 2 é parte do meu todo. Perfeito? 2 macacos brasileiros em 25 macacos no mundo estão ameaçados de extinção. Beleza? 2 em 25. Onde o número 2, o meu numerador, representa o número de espécies de primatas brasileiro, primatas do nosso país, ameaçado. São 2 espécies, caiara e o bugio marrom. E o denominador, ele representa o total, né? As 25 espécies ameaçadas no planeta, no mundo. Beleza, galera? Então, a partir de um texto, aparentemente, né, que seria difícil vincular o conceito de fração, a gente consegue. Então, 2 em 25, 2 25avos é a fração que representa o número de macacos, o número de primatas brasileiros ameaçados de extinção. Beleza, galera? Então, vamos agora à correção da primeira atividade, que também se encontra na plataforma, no mesmo arquivo, em slides, tá? Vem comigo na correção. Então, pessoal, questão 1, que se encontra lá na plataforma. Acompanhe comigo a leitura. Com base no texto, qual alternativa representa a quantidade de primatas ameaçados de extinção na Ásia? Pessoal, eu mantive o croquis anterior para facilitar a resposta, tá? Opção A, 2 sobre 25, 2 primatas em 25. Opção B, 5 25avos, 5 primatas em 25. Opção C, 6 25. E opção D, 9 25avos. Pessoal, moleza. Se a pergunta frisou, tá? O nosso local é lá na Ásia, a gente vai lá no texto base e verifica quando
primatas entre os 25 estão sendo ameaçados de extinção lá na Ásia. Pelo nosso croquis, 9 primatas em 25 estão sendo ameaçados de extinção na Ásia. Então, pessoal, molezinha, nós temos no numerador os 9 primatas da Ásia, em um total de quantos primatas? 25. Então, 9 primatas em 25 primatas do planeta, eles estão sendo ameaçados de extinção na Ásia. 9 sobre 25, opção correta, letra D de dado. Moleza, né, pessoal? Então, se a pergunta não fosse na Ásia, fosse na ilha de Madagascar, a resposta seria 6 sobre 25 avos. Fácil, fácil, certo? Então vamos à atividade 2. Vem comigo. Beleza, pessoal? Atenção à correção da atividade 2. Carlos e Sérgio trabalham juntos na mesma empresa e moram próximo um do outro. Visando reduzir os gastos com combustível, combinaram em ir no carro de Carlos ao trabalho. Na segunda-feira, Carlos abasteceu 1/2, meio do tanque, metade do tanque, e na sexta, Sérgio contribuiu abastecendo com mais 1/4 do tanque, 1/4. Afinal, quem colocou mais combustível? Carlos ou Sérgio? Essa é a questão, e uma questão tranquila, gente. Então, Carlos, ele contribuiu completando o tanque até a metade, 1/2, 1/2. E Sérgio, 1/4 do tanque. Tá, gente? Então, de forma muito clara, tá? E sendo muito objetivo, eu fiz um croquisinho do mesmo tanque. Eu tenho um tanque sendo abastecido de início por Carlos. Ele abasteceu 1/2, a metade desse tanque, 1/2, tá? E nesse segundo momento, o Sérgio abasteceu esse tanque com 1/4 da capacidade dele. Então percebam que eu dividi o meu tanque de combustível em duas partes e 1/2, a metade desse tanque, na verdade eu vou pintar um pedacinho em 2 pedaços que o meu tanque foi dividido. Simples. O mesmo tanque, eu dividi ele em 4 partes, só que é o mesmo tanque, certo, galera? E Sérgio completou uma parte em 4 partes, 1/4. Então, visualmente, eu pergunto a vocês, quem completou, quem abasteceu mais? O Carlos ou o Sérgio? Pessoal, claro que foi o Carlos. Percebam, ó, que essa linha pontilhada justamente deixa claro pra gente aqui, ó, que o Carlos abasteceu mais. Ele abasteceu o dobro do que o Sérgio abasteceu. Ele abasteceu só esse pedacinho. E o Carlos abasteceu o dobro. Correto, pessoal? Então a fração 1/2, a metade de algo, é maior do que a 4ª parte de algo. Show de bola? Então, resposta dessa atividade, Carlos abasteceu mais, ele contribuiu mais do que o Sérgio. Beleza? Não esqueçam, 1/2, 1/2, a metade é sempre maior do que 1/4, a 4ª parte de alguma coisa. Beleza, galera? Então vamos agora à terceira e última atividade. Acompanhe comigo a correção. Beleza, pessoal? Atenção à leitura
da atividade 3, questão 3. Um grande terreno foi dividido em 19 lotes iguais. Devido a uma promoção de lançamento, João comprou 4 deles e Marina 7. Com que fração do terreno ficou cada um deles? Primeira pergunta. E segunda pergunta, qual é a fração que representa a parte total dos terrenos de João e Marina? Pessoal, então respondendo a primeira atividade, a atividade 3 pergunta qual é a fração que representa a parte que João ficou, os 4 lotes do João e os 7 lotes de Marina, representar em forma de fração. Galera, percebam como é tranquilo. O meu terreno, ele foi dividido em 19 lotes iguais, né? João, devido à promoção, ele comprou 4 lotes. Então, eu vou pintar os lotes que o João comprou de vermelho. Então, ele comprou 1, 2, 3, 4. Ele comprou 4 lotes em 19 lotes. Então, a fração que representa os lotes que o João conseguiu comprar é 4 em 19. Então, a fração que representa a quantidade de lotes do João, ele comprou 4 lotes de um total de 19 lotes. Molezinha, de forma muito parecida, tá? Marina comprou, também na promoção, 7 lotes. Então, nós vamos pintar em azul os 7 lotes. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marina comprou 7 lotes de um total de 19 lotes. Correto, gente? Então, a fração que representa o número de lotes que a Marina comprou é a fração 7, 19 avos. 7 sobre 19. 7 lotes de um total de 19 lotes. Então, nós temos a fração do João e a fração do terreno que Marina comprou. Respondemos a primeira pergunta. A segunda pergunta da atividade 3, eles querem a fração total. Eles querem a fração que representa a soma dos lotes do João e da Marina. Pessoal, moleza, eu olho para o meu gráfico aqui em barra, eu tenho os 4 lotes do João em vermelho, mais os 7 lotes da Marina em azul. Então, nós temos um total de quantos lotes comprados? 11 lotes. Então, nós temos um total de 11 lotes comprados. Quando eu somo o que o João e o que a Marina comprou. Então, a fração que representa essa soma, tá? O total de lotes comprado, 11, sobre um total de 19 lotes que o meu terreno foi dividido. Então, pessoal, vocês perceberam que somar, na verdade, ó, 2 frações, né? Respeitando aqui, ó, os 2 denominadores, os 2 são iguais. O que eu fiz? Eu somei o 4 com o 7 e encontrei 11, 19 avos. 11 sobre 19 é a fração que representa o total de lotes
comprados por João e por Marina. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa revisitação defração, da ideia defração, a partir dessas 3 atividades. Beleza, galera? Então, um forte abraço, um beijão no coração de todos e até a próxima.